Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar, então, o nosso quinto e último episódio dos grupos de estudos da RH Serrana. Hoje com o grupo de Cultura e Propósito, né? Eles vão falar um pouco da adaptação aos novos cenários em período de pandemia. Eu gostaria de dar aqui as boas-vindas aos integrantes do grupo, a Vanessa, que é a coordenadora, também ao pessoal da diretoria da RH Serrana, né? A Paty, também diretora do Departamento de Desenvolvimento. E eu gostaria, então, de dar as boas-vindas, né? E pedir para que o Volmir pudesse iniciar fazendo a abertura, né? E dando as boas-vindas aí ao pessoal do grupo. Acho que o Volmir não conseguiu... Não conectou, não estou enxergando se ele está. Eu acho que ele não conseguiu entrar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que ele não conseguiu conectar. Paty, tu queres então? Sim, posso eu fazer as honras da casa, então. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez, é uma grande satisfação aqui a gente estar reunido para esse encerramento aí da nossa websérie, que uma ação dentro da RH Serrana que tanto nos orgulha, que é o Grupos de Estudos, né? Cada ano a gente vem evoluindo aí em temáticas, em construção, em participação, e realmente é um espaço de muita troca, de muita construção, de muito conteúdo, que sem dúvida agrega para cada um que está participando, agrega no compartilhamento com a comunidade, com os colegas de área, inclusive de outras áreas também, né? Acho que a gente também tem conseguido aí trocar ideias, informações com pessoas de outros segmentos, sair um pouco do escopo só do RH e também entrar na liderança e mesmo outras áreas profissionais aí para a gente realmente ter uma troca mais rica, né? Então, nós tivemos aí 5 episódios, começando lá no dia 20 de outubro, aí, que foi o nosso primeiro, né? E encerrando hoje com cultura e propósito, aí, então, fechando com chave de ouro um tema tão importante, né? Na gestão de pessoas, na questão de negócios, e ainda mais nesse momento realmente de um cenário de adversidades e de tantos desafios que tem nos proporcionado, né? Então, realmente é uma grande satisfação, agradeço aí a disponibilidade de todos, né? Em especial a Graça e a Cris aí, que são as mentoras oficiais aí dos grupos de estudos dentro do departamento, né? A Vanessa também como coordenadora dessa temática, temos aí o Noia também nos acompanhando, tem mais uns colegas aí do departamento, acho que a Marília e a Lu, que eu vi que estão aí. Então, a gente, no bastidor, trabalha algumas coisas e faz aí um apoio realmente para que esse momento aconteça. Então, fico feliz de, a várias mãos, a gente conseguir, então, proporcionar esse espaço de troca de conteúdo, né, e de aprendizado para também quem participa dos grupos de estudos, né? Então, desejo um excelente evento, uma boa troca, né? Fiquem à vontade também para ir perguntando durante a atividade. Vamos aproveitar muito aí esse conteúdo construído, então, pelo grupo. Um bom evento. Muito obrigada, Paty. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a Vanessa, que é coordenadora do grupo, para que possa dar andamento à apresentação. Obrigada. Obrigada, Paty. Obrigada, Grace. Muito obrigada à RH Serrana por essa oportunidade, né? Nesse ano que a gente teve que fazer tudo de uma forma nova e diferente. Então, nosso tema é cultura e propósito. A gente vai apresentar uma pesquisa que a gente fez sobre algumas mudanças e adequação durante esse período de pandemia, como as pessoas perceberam essas mudanças, né, nas suas empresas. Eu estou com a Carol Piccoli e a Adri Sena, que vão me acompanhar nessa apresentação. Então, elas vão me ajudar aqui complementando os assuntos, mas também respondendo as perguntas. Então, Carol e Adri podem ficar à vontade para me interromper. E vocês podem ficar à vontade também para mandar as perguntas ali no chat, que a gente vai conversando ao longo da apresentação e depois também no final.
Então, além de agradecer a RH Serrana, eu agradeço ao nosso grupo, né, de Cultura e Propósito. Ano passado eu coordenei o grupo de comunicação interna, que já foi uma experiência muito rica. Esse ano eu coordenei sozinha, né, então foi um pouco mais desafiador, mas deu tudo certo. E aí eu vou começar aqui falando um pouquinho, deixa eu passar. Então, o nosso grupo sou eu, Vanessa Souza, coordenadora, sou Relações Públicas e atuo no marketing da Orquídea, que é uma indústria de alimentos aqui de Caxias. Comigo no grupo a Adri Sena, a Alessandra Silva, que eu vi que estava aí, o Bruno, a Carol Piccoli, o Eduardo Gil e a Lisa Martinato. Então, o nosso grupo era pequeno, mas foi super produtivo. Os nossos temas, então, a gente falou ao longo dos encontros, né? E a gente dividiu os temas para que todo mundo pudesse debater. Então, a gente começou lá no início falando sobre liderança inspiradora. Falamos sobre employer branding, que é um tema que está super em alta, né? Falamos também sobre estratégia e modelo de negócio, porque propósito e cultura também passam por essa questão de estratégia e também pelo resultado, né? Então, também falamos sobre propósito e resultado, como que isso impacta no resultado das empresas e sobre a experiência do colaborador. A gente também foi super feliz em receber convidados para falarem com a gente. Então, a gente teve a Mr. Wolf, facilitadores estratégicos, que é a agência que trabalha com a Orquídea, né? A Érica e o Marcelo. A Érica e o Marcelo fazem parte da agência e estavam coordenando com a gente lá na empresa o projeto de cultura e propósito. Eu vi que o Igor está aí também assistindo a gente, que é da Mr. Wolf. Eles falaram sobre propósito, né, na questão dos modelos de estudos, como eles fazem e a aplicação na prática. Depois a gente recebeu a Tamis e a Ana Paula lá da Randon para falar sobre o case da mudança de cultura e propósito e o posicionamento de marca das empresas Randon. Como que eles fizeram essa mudança e a comunicação 360, né? A Randon é um case, foi uma super aula, assim, que a gente recebeu deles, então também foi super legal poder contar com as meninas. E a gente falou sobre empatia e diversidade com a Gabriela Treteschi, do Projeto Carlotas, lá de São Paulo. O assunto empatia e diversidade já tinha aparecido, né, nas nossas conversas anteriores. Então, a gente trouxe a Gabi para aprofundar um pouco mais e a gente entender como que a empatia, como que a diversidade impactam no dia a dia das organizações e como a gente pode trabalhar para ter uma cultura de diversidade nas empresas. Então, a gente já tinha visto um pouco isso na fala do Marcelo e da Érica, depois com as meninas da Randon, né, falando do case deles. E aí a gente trouxe a Gabi para complementar esse assunto tão importante para a gente. Eu vou entrar na pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa para ser o embasamento aí do nosso artigo. Então, o tema da pesquisa é cultura e propósito na adaptação dos novos cenários durante a pandemia. E eu vou trazer aqui para vocês alguns dados, não todos os dados que a gente coletou na pesquisa. Para quem recebeu a pesquisa, para quem respondeu, na verdade, a pesquisa, e deixou o e-mail lá, né? Tinha uma questão no final que era quem queria receber a análise da pesquisa, deixasse seu e-mail, vai receber a análise da pesquisa completa depois. Então, eu começo falando sobre o perfil das pessoas que responderam à nossa pesquisa. A gente teve 124 respostas, maioria feminina, né? Então, isso também impacta em alguns dos nossos resultados, né? A gente teve 101 mulheres e 23 homens. 53% era de serviço, 25,8% de indústria, 12,9% de comércio, e os outros se identificavam ali com outras funções, do tipo estágio e etc. A idade principal é de 33 a 40 anos, né? A maioria das pessoas.
Então, na verdade, passa da faixa ali dos 26 anos até os 40. A gente aprofundou um pouquinho para entender sobre as formas de trabalho dessas pessoas. Então, a maioria atua em cargo de analista ou assistente, o tempo de casa de 2 a 5 anos de empresa e de 6 a 10 anos. Então, de 2 a 10 anos é o período de maior parte das pessoas ali que responderam à nossa pesquisa. As formas de trabalho, né? A pesquisa foi aplicada em setembro, então 52% das pessoas estavam trabalhando presencial já, 22,6% híbrido, né? Alguns dias remoto e alguns dias presencial, e 25% então estava em home office ou teletrabalho. Trazendo aqui alguns dados sobre a relação de confiança, né? Tem uma pesquisa da Eldman, que eu vou pedir para Carol mandar aqui no chat para vocês os links de algumas pesquisas da Eldman, mas que fala que 60% das pessoas eles fizeram uma pesquisa, né? E 60% das pessoas que responderam tem o empregador como a fonte mais confiável inclusive do que o governo. É o caso do Brasil também. No Brasil, a diferença entre a empresa e o governo são 8 pontos, né? Então, depois vocês podem aprofundar nessa pesquisa, que é super interessante. Eles fizeram várias nesse período de pandemia. Na nossa pesquisa, né, 66% das pessoas confiam nas informações passadas pela empresa. Então, a gente entende que as pessoas têm sim a empresa como uma fonte segura para buscar a informação. E 65,3% confiam no líder e no que o líder fala. Aí a gente teve uma sequência de respostas, né, nessa pergunta, que algumas pessoas não confiam na liderança, claro que é um número inferior, e aí a gente também precisa ficar atento, né, quando essa confiança está no nível médio, né, esses 60, 60 e poucos é um que a gente chama de médio. Então, a gente também precisa estar atento para que essas relações de confiança melhorem. 54% perceberam que houveram mudanças positivas na cultura da empresa e 40,3% acreditam que após a pandemia a empresa terá adequações e manterá as mudanças positivas. Algumas pessoas responderam que não perceberam mudanças, né? Ou as mudanças que perceberam foram negativas, mas aí a gente trouxe aqui os dados do que a maioria nos falou nessa pesquisa. Então, sobre comunicação, a gente até teve agora uma revista com uma capa falando sobre infodemia, né? A pandemia de informações que a gente está tendo. No nosso caso aqui, das respondentes à nossa pesquisa, 53,2% perceberam que o fluxo de comunicação aumentou. Então, eles receberam mais informações nesse período de pandemia do que recebem normalmente. Isso é positivo se as informações forem informações que as pessoas possam absorver, né? O excesso de informação também é ruim. Então, a gente precisa olhar com carinho para esse tipo de coisa. O Daniel Costa fala que as empresas enxergam a comunicação como uma jarra e os funcionários como um copo. E se preocupam em esvaziar a jarra, não encher o copo. E aí acaba transbordando e a gente sabe que as pessoas absorvem só 65% daquelas informações que elas recebem. Então, a gente também precisa tomar cuidado com o excesso de informação. 46,8% das pessoas sentem-se bem informadas e percebem transparência total da empresa. Questão de transparência também é um ponto que a gente estudou muito durante o processo aqui do nosso grupo, né? A gente falou sobre algumas empresas que têm muita coisa no discurso, mas não tem na prática. Então, a gente sempre fala que o funcionário é o que conhece, é a pessoa que realmente conhece a empresa. Então, quando a empresa fala uma coisa que ela não faz, isso já vai repercutir errado internamente. Então, a gente viu isso durante a pandemia com alguns movimentos que surgiram, né? A gente discutiu nas nossas
dos nossos temas ali sobre diversidade, e até comentamos alguns casos que aconteceram com empresas que se posicionaram a favor de movimentos como Black Lives Matter, como movimentos LGBTs, e na verdade não tem negros trabalhando, ou não tem nenhuma ação dentro dessa empresa que fale sobre diversidade, e isso impacta totalmente negativo, né, na imagem da empresa. 62,9% dos nossos respondentes consideram que as informações transmitidas pela empresa são relevantes. Então, sim, aqueles que perceberam que o fluxo aumentou também percebem que essas informações eram relevantes. E 68,6% tiveram alteração na rotina, então uma parte em home office e outras com alterações e mudanças nos seus horários. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Vou parar aqui para dar uma olhadinha no chat. Porque senão eu vou falando, não para nunca mais. Perguntas. Carol mandou o link da pesquisa que eu falei. Tem mais pesquisas que eu mencionei da Eldman. Vocês consideram que este volume maior de informações tinha liderança alinhada, sustentava mais na relação direção-empresa através do endomarketing, sem a devida sustentação? Pelo que a gente estudou, não tem, né? A liderança não está preparada, até vou falar disso um pouco depois, mas a liderança não está preparada para dar todas as respostas que as pessoas precisam. Então, a empresa está trazendo muitas informações através da sua comunicação interna, enfim, mas as pessoas, isso gera uma curiosidade nas pessoas, né? As pessoas que às vezes querem saber mais, mas a liderança não está preparada para dar todas as respostas. Mas vou falar sobre isso depois, então eu volto na tua pergunta, Noé. O percentual de confiança na empresa e na liderança foi devido à pandemia, qual a percepção de vocês? Foi por causa da sensibilidade do momento. O percentual de confiança, as pesquisas são voltadas para a pandemia, então a gente está falando sim sobre esse momento. A pesquisa da Eldman também é sobre esse momento de pandemia, mas a gente acredita que essa relação de confiança vai além desse momento. O que pode ter acontecido é que, nesse momento de pandemia, algumas relações de confiança tenham se quebrado por causa de falta de transparência, por causa de uma não adequação a algum momento, enfim, por exemplo, as medidas de segurança, as pessoas não se sentirem seguras, acharem que a empresa não está dando todo o respaldo que elas precisam, enfim, isso pode impactar diretamente nessa confiança, né? Porque quando não tem transparência, não tem confiança. Mas a pesquisa, sim, foi tratada pelo viés desse momento, né, de pandemia. A gente teve números, assim, bem diferentes do resto da pesquisa, né, falando sobre home office e teletrabalho. Então, teve muito empate. O primeiro empate, para quem estava em home office e teletrabalho, foram 76 pessoas que responderam, foi que 43,4% recebeu as orientações e equipamentos necessários para fazer o home office. E os mesmos 43,4% receberam orientações, mas usam os seus equipamentos. Então, a gente sabe, né, que as empresas não estavam preparadas para esse momento de parar tudo e mandar as pessoas para casa para trabalharem de casa. Mas isso pode impactar também nas relações, porque as pessoas estão usando os seus equipamentos, não receberam talvez todas as orientações necessárias, tem algumas dificuldades de acesso, cada pessoa tem uma realidade, né? A gente falou muito durante o nosso estudo também sobre a gente olhar para as pessoas, cada uma como um ser individual e único, né? Cada pessoa é única, então a gente também tem essa dificuldade quanto mais pessoas a gente tem ao nosso redor, mas essa falta de equipamentos e de adequações para o home office vai impactar também nas relações. A gente viu uma coisa né, que a gente sente também como pessoas que estão passando por esse período, né?
aqui na pesquisa, mais 2 empates, né? 25,6% se considera mais produtivo no home office e consegue respeitar os horários de descanso. Porém, o mesmo número é mais produtivo sem horário, trabalha direto, sem uma organização de horário e se sente sobrecarregado. 19,2% produz menos, porque tem que dar conta da rotina da casa. E aí a gente percebeu, né, essa questão de termos muito mais mulheres respondendo. O nosso público de respostas aí era, na sua maioria, feminino. E a gente sabe que isso impacta porque as pessoas estão com os filhos em casa, tem que dar conta da rotina da casa e ainda do trabalho. Então, isso também causa diversos sentimentos, frustrações, ansiedades, né, nas pessoas. Os mesmos 19,2% produzem igual no presencial, porém sem um horário definido. E 10,3% são as pessoas que são o nosso ideal, produzem igual, conseguem respeitar o horário de descanso. Então, a gente estava falando antes, a Carol, que a gente gostaria de conhecer essas pessoas para ver como elas fazem, porque não é fácil, né, esse tipo de adequação. Quais os principais desafios de trabalhar a experiência do colaborador com o home office? É um super desafio, né? Porque as empresas não estavam preparadas para esse momento. Poucas empresas já tinham algum modelo de home office. O que a gente fala que a gente vive hoje não é um home office, é um teletrabalho. A gente transferiu um escritório para casa do jeito que deu. E quando se trata da experiência do colaborador, a gente estava até falando antes ali do como que eu vou dar vou promover uma pessoa que não está mais no meu dia a dia, que eu só vejo assim remotamente, tudo mais, os desafios desse momento, né? O desafio é comunicar as pessoas de uma forma assertiva, onde elas estiverem. Eu acredito que também se mostrar presente mesmo nessa ausência, né? Porque as pessoas estão se sentindo mais sozinhas. E também a questão de adaptação e flexibilidade para o que vem agora. Então, se a gente for voltar, também vou falar um pouco disso depois, mas se as pessoas forem voltar para a empresa, como que a empresa vai lidar com isso, vai impactar muito na experiência do colaborador. Até, Vanessa, eu vou te complementar que esse foi um assunto que, inclusive, a gente falou num dos nossos encontros também, sobre a questão da experiência do colaborador nesse novo momento que a gente se encontra. E a gente fez uma pesquisa, inclusive a Adri era minha dupla nessa pesquisa, e a gente encontrou vários materiais onde apontavam que os colaboradores mais felizes, no caso, com a empresa onde eles estavam, eram aqueles que percebiam que a empresa se preocupava com ele enquanto pessoa, não só enquanto colaborador. Empresas que possibilitavam cursos, oficinas que trabalhassem a ergonomia, a questão do bem-estar mental, a preocupação, sentir que o chefe direto, né, o gestor direto da pessoa tinha essa preocupação com o bem-estar dela em si, não só com a rotina de trabalho. Enfim, daí a gente vai também para empresas mais preparadas, né, que disponibilizaram cadeiras, escrivaninhas, notebooks e já um kit escritório pronto para o funcionário, que ele também se sentia cuidado, né? Então, a gente realmente vê que essa questão de mostrar que a empresa está atenta ao bem-estar físico, mental e psicológico do funcionário, a gente percebeu que faz toda a diferença, assim, para a experiência dele e para a satisfação dele nesse momento de pandemia. Aí, complementando um pouquinho com o que a Carol falou, né, e realmente a gente fez uma apresentação, e o tema era a experiência do colaborador,
tem muito a ver com a segurança psicológica, né? E a segurança psicológica, ela tanto é o desafio hoje para as empresas no presencial, e se tornou mais urgente ainda na questão home office, né? E aí ela passa por uma liderança presente, né? Não tem como fugir disso, né? Então, acho que a pandemia evidenciou só coisas que a empresa tinha ou não tinha, né? Nesse caso do home office, a presença da liderança, o olhar pelo indivíduo, né? Porque aí teve que ter olhar em relação ao contexto ao qual ele estava inserido em casa e toda uma estrutura, né, de trabalho que passou a ter que ser olhado pelo líder. Então, o grande desafio das empresas realmente é estar alinhado, né, o propósito da empresa alinhado com as lideranças, para que chegue realmente na equipe, assim. Então, eu acho que a palavra-chave nesse caso aí do home office e no momento de pandemia, é segurança psicológica e a forma como a empresa já tratava isso antes, né, da pandemia, e que agora se fez cada vez mais necessário, até pela própria pesquisa que a gente fez, que o sentimento ali, depois eu acho que a Vanessa não passou ainda por essa pergunta ali, mas o sentimento que mais foi sinalizado ali era a preocupação. Então, a importância da empresa e da liderança estar presente nesse momento. É isso que as meninas falaram, a gente chega aqui, né, nesse slide, que é a questão de colocar as pessoas à frente dos lucros. E isso é bem complicado, né? Então, a nossa pesquisa, a gente perguntou qual a percepção das pessoas com os cuidados com a saúde e segurança, né? 15% considera que é igual era antes, e percebeu que essa preocupação é com as pessoas. 20% percebeu que foi maior, né? Maior o cuidado com a saúde e segurança, porém focado no negócio. O medo de fechar a empresa, né? Então a empresa acabou cuidando mais da saúde do colaborador, mas as pessoas perceberam que isso era pelo bem do negócio e não das pessoas. Porém, 65% percebeu que sim, aumentaram os cuidados e isso era olhando para as pessoas. Isso vai impactar muito na experiência do colaborador e na percepção dele quanto à empresa. A Eldman, acho que a Carol já mandou todos os links também, tem questões sobre isso. E na pesquisa deles, 43% das pessoas acredita que as companhias estejam protegendo os colaboradores da Covid-19 de forma satisfatória. 38% acredita que a empresa está indo bem em colocar as pessoas antes dos lucros, né? Então, é uma coisa que a gente estava complementando isso que as meninas trouxeram, né? De as empresas olharem as pessoas como pessoas únicas, enfim, e valorizarem elas como pessoas, né? Não como uma parte da empresa, um número, enfim. E 67% das pessoas esperavam que salvar vidas fosse priorizado em relação a salvar os empregos. Então, nesse ponto, eles falam lá na pesquisa de que as pessoas esperavam que as empresas tivessem uma preocupação maior com as pessoas, porém viram que não tiveram, e isso foi um fator de decepção que as pessoas tiveram com as empresas. A Adri falou dos sentimentos, né? A gente perguntou para as pessoas o que elas mais sentiram nesse período de pandemia, e a gente teve um sentimento bom, que é a esperança. O resto eram todos sentimentos não tão bons assim, né? Preocupação saiu na frente, as pessoas ainda estavam preocupadas. A gente fez a pesquisa recentemente, mas então para vocês verem o quanto isso ainda afeta, né, as pessoas. O medo, a insegurança, a esperança, segurança também, né? Foi uma coisa positiva, mas que apareceu pequeno. E a ansiedade, que a gente imaginava que talvez fosse uma coisa que ia aparecer mais forte,
apareceu ali de forma mais sutil. Fala-se muito também de, depois da pandemia, ter uma nova pandemia de saúde mental. A gente comentou isso nos nossos encontros, né? As pessoas estão com sentimentos à flor da pele, estão passando por uma coisa nova, todo mundo está passando por isso. Então, isso também impacta nas relações, né, das pessoas com os seus líderes, porque os líderes também passaram e estão passando por aquilo que a gente está passando. Então, isso torna eles mais empáticos também. E essas novas formas de trabalhar, né, que o pessoal falou semana passada, e que impactam totalmente na cultura das empresas, também trazem isso, né, de um olhar para a saúde mental das pessoas. A Grazi perguntou como vocês percebem a segurança psicológica das organizações, contemplando a saúde mental. As pessoas conseguem ser quem são dentro das empresas? Aí depende muito da empresa, né? A gente vê sim que algumas empresas se preocupam com a saúde mental das pessoas, que já tem grupos de apoio, que tem psicólogo à disposição das pessoas, que trata, né, algumas questões como o luto nesse momento, como a insegurança, a questão das empresas também deixarem claro, né, serem transparentes nesse momento do que está acontecendo, eu acho que é fundamental para a saúde mental das pessoas. Deixar claro se teve casos, deixar claro se está passando por algum momento difícil. Muita gente perdeu emprego, né, nessa pandemia, teve alteração de contrato, isso também impacta muito na saúde mental das pessoas, porque mexe na sua saúde financeira. Então, algumas empresas a gente pode ser quem é, em algumas não. Então, acho que também depende muito da cultura, né? Que é o tema central desse grupo. E a cultura das empresas é única. Cada empresa tem a sua. E a gente vai falar sobre isso agora nos próximos slides. Mas vão mandando aí que se a gente for falando e não responder as perguntas, a gente volta depois no final para complementar. Uma outra coisa que a gente comentou também nos nossos encontros quanto a isso da pessoa ser ela mesma na sua empresa é a questão dela se sentir segura, né? Ela sentir que está num ambiente seguro para expressar o sentimento dela na plenitude, seja o sentimento de ansiedade, de medo, ou até mesmo o sentimento de alegria, né? Nem sempre a pessoa vai se sentir confortável para estar sendo sincera com a própria equipe. A gente não precisa nem falar de lideranças. Então, esse também foi um ponto que a gente conversou nos nossos encontros sobre o ambiente também ser seguro, né? Para a pessoa ter esse sentimento de liberdade quanto a se expressar. Isso aí. Então, aqui algumas percepções, né, que a gente teve em relação à pesquisa e ao nosso tema do grupo. A gente falou muito sobre valorização, né, que são as pessoas que fazem as empresas serem o que são, assim como as pessoas impactam diretamente na cultura da empresa, né? E quando as pessoas se transformam, as culturas também se transformam. Sobre a humanização, né? O olhar mais intenso, mais direto para o ser humano. A gente falou muito sobre isso ao longo da nossa pesquisa e do nosso estudo, e a gente percebeu na pesquisa que as pessoas sentem falta, né, de serem olhadas com mais intensidade, que é o que a Carol estava falando agora. A questão de transparência, né? O conceito de transparência deve estar acompanhado com o de compartilhamento de informações, então tem empresa que se considera transparente, mas, por exemplo, coloca o balanço dela uma SA, por exemplo, coloca o seu balanço num jornal, mas não fala sobre resultados com seus colaboradores. Então, até que ponto vai essa transparência, né? A gente vê que algumas empresas têm medo de falar dos resultados porque acha que se as pessoas verem aquele número, elas vão querer aumento ou vão querer alguma coisa, enfim. E aí coloca no jornal, mas não fala com o público interno.
A gente tem a questão de pertencimento, né? As pessoas querem se sentir parte, entender que o papel delas é único e é importante. Então, a gente precisa aprender a valorizar todos os papéis dentro das empresas. Isso impacta diretamente na cultura e no nosso jeito de ser e fazer e no nosso propósito. Os valores, né? As pessoas podem vivenciar os valores seja onde for. Então, se os valores da empresa estiverem de acordo e sendo praticados pelas pessoas, não importa se a pessoa vai ter em casa ou se ela vai estar presencial, ela vai vivenciar os valores seja onde for. Adaptação, né? Aquilo que eu já falei, são mudanças de tipos diferentes para empresas diferentes. Então, não tem receita, né? Quando a gente vai falar de trabalho, de pessoas, de cultura, não existe receita de bolo, cada um tem a sua, e a gente precisa se adequar para cada cenário. A distância, né? A gente falou ali a questão dos valores, os princípios e os valores vencem a distância física. Então, mesmo que as pessoas estejam remotas, elas podem vivenciar esses princípios e valores. E a flexibilidade, né? As empresas vão precisar aprender e ser flexíveis, né? Nesse período de volta ao trabalho, porque a partir de amanhã todo mundo volta para o escritório. E aí não preparou as pessoas para esse retorno. Da mesma forma que as pessoas não foram preparadas para saírem do escritório para casa, elas não estão sendo preparadas para voltar. E é preciso flexibilidade, porque as escolas não voltaram, né? Então, como essas 101 mulheres que responderam a nossa pesquisa vão se organizar com os filhos que estão em casa? A gente falou também sobre essas crianças que estão em casa, né? Essas crianças que estão em casa agora estão vivendo completamente diferente da gente, que viveu solto, que foi para a escola, que se socializou. Então, as crianças passaram um ano sem socializar. Isso vai impactar muito na vida delas e na forma, nos seus valores, na cultura, né? Então, a cultura dessa geração vai ser um pouco diferente. Então, será que as empresas também estão se preparando para, daqui poucos anos, receber essas pessoas que passaram um ano isoladas nas suas empresas? Como que a gente vai fazer isso, né? Não importa o ambiente em que a gente está, a gente pode fazer a diferença de qualquer lugar, né? Os empregados querem ouvir a voz da empresa, mas a liderança não dá conta de responder. Então, isso aqui é uma questão que a gente volta na pergunta lá do início, né? Que os empregados querem ouvir a empresa tem um monte de informação, mas a liderança não está dando conta de responder todas as questões, porque a gente também tem barreiras entre lideranças e o alto escalão das empresas, né? Então, se a liderança não está preparada para comunicar, e ela é muito importante nesse processo de comunicação, a gente fala que comunicação é fluxo, né? E esse fluxo passa pelas pessoas. A gente precisa preparar as lideranças para comunicarem com as suas equipes. As informações, né? Então, como fonte confiável, a empresa é uma fonte confiável, ela precisa levar a mensagem com solução, não só com problema, né? Então, adequar as mensagens, enviar informações que impactem nas pessoas, que façam sentido e que elas farão uso. Então, como que a gente vai mandar informação relevante para as pessoas? Não só esvaziar, né? Esvaziar a minha jarra e deixar o copo transbordar, recebendo 1 milhão de informações, mas passar informação que seja relevante. Eu vou citar de novo o Daniel Costa, porque ele é uma referência em endomarketing, né? Mas ele fala que o fluxo de comunicação é como um encanamento dentro de um prédio, né? Nesse encanamento passa água, né, para sustentar aquele ambiente, mas também passa esgoto, que é coisa que a gente precisa mandar embora. E a comunicação dentro disso, né, pensando como se fosse uma empresa, tá ali para ser o fluxo
para que essas coisas funcionem, o que tem que entrar, entre de forma correta, e o que tem que sair, saia, e que não tenha goteira, que não tenha infiltração, então, que possa controlar isso. E as empresas precisam olhar para a comunicação como uma coisa estratégica, e não só um setor que faz evento, data comemorativa, enfim. A gente precisa começar a ver a comunicação como uma área estratégica das empresas. As atitudes, né? As nossas atitudes refletem o propósito da empresa. E se não tiver de acordo, tem problema, né? A gente reflete o propósito da empresa onde a gente estiver, e a gente sabe que tem pessoas que não se enquadram em determinados propósitos, ou que o propósito de vida dela é diferente do propósito da empresa. E aí, se isso não se encaixa, naturalmente essas pessoas saem das empresas, ou as empresas saem com elas, né? Mas é uma relação que não se encaixa mesmo, então precisa olhar para esse tipo de vivência, de relação, né? Que alguma coisa está errada ali quando os propósitos das pessoas, das empresas não se encaixam. E as empresas precisam sustentar a cultura ou as novas culturas, né? Então, quando a gente falou de cultura, que cultura é tudo aquilo que vem com a gente, né? São as crenças, nosso jeito de vestir, nosso jeito de falar, tudo aquilo que a gente aprende, né, ao longo da vida, que a gente carrega dos lugares que a gente vem, e leva para a empresa. A empresa, por sua vez, também tem uma interferência da cultura dos seus fundadores, da sua gestão, do ambiente que ela está inserida, da região, enfim. E essas culturas se misturam e formam a cultura organizacional. Então, é complexo, é diverso, é um assunto que precisa de muito aprofundamento para entender, né, a cultura das empresas. E é o jeito de ser dela. Então, por isso que a gente fala que cada uma é única. Deixa eu ver o que o Noia falou. Percebe-se tradicionais empresas da cidade e região, incorporando líderes de outras regiões e vivências culturais diferentes. Isso pode contribuir em trazer novas práticas de gestão, ou a tradição dos donos das empresas ainda fazem com que a cultura tradicional limite uma evolução, transformação cultural na organização. Pode ser bom e pode ser ruim, né? Trazer pessoas de fora que olham o negócio de uma forma totalmente diferente é bom. Mas se os donos das empresas têm essa visão e não estão abertos à mudança, é ruim, porque essas pessoas, não importa de onde veio, se tem um pensamento super inovador, ela vai se frustrar porque ela não vai conseguir fazer com que isso mude. E mudança de cultura é algo muito demorado, né? É uma coisa que acontece aos poucos, é um trabalho de formiguinha. Então, também precisa de persistência para trabalhar numa mudança cultural. A nossa região, sim, é cheia de empresas assim, né, tradicionais, vocês sabem. Mas tem a questão, né, de a gente também, às vezes, as empresas daqui vão para outros lugares. A gente conversou muito com a Carol sobre isso, né, de, por exemplo, o case das empresas Randon, que não estão só aqui em Caxias, estão em diversos lugares, e como que trabalha a cultura de cada local do seu jeito. Porque não adianta eu querer levar a cultura de Caxias para São Paulo, porque lá tem uma forma totalmente diferente de trabalhar. E aí a gente vai forçar uma coisa que não é natural. A gente também precisa se adequar, adequar a cultura aos valores da empresa para ambientes diferentes. Então, eu acho que se a gestão tem abertura, né, dá abertura para as pessoas fazerem, né, trazerem novas práticas de gestão, ótimo. Se não, é barreira, e a gente vê isso acontecer direto em muitas empresas. O pessoal se frustra às vezes, né, de querer trazer inovação e novas práticas de gestão, especialmente gestão de pessoas, e ser barrado nessa tradição. Adri, queria falar alguma coisa?
Eu já iria trazer um pouco desse assunto depois, mas aí aproveitando a pergunta do Noia, eu acho que está muito ligado ao propósito das empresas, né? E por mais que se fale em propósito, a gente também identificou com a pandemia que muitas empresas não definiram, não sabem de fato qual o seu propósito, né? Em uma das apresentações que a gente teve ali também, que foi bem rica, né? Falando sobre cultura e propósito, o quanto que as empresas ainda precisam olhar para dentro, né? E descobrir de fato qual o seu propósito. A partir do momento que tu descobre o propósito, tu começa a trabalhar a cultura voltada para sustentar esse propósito. E aí tu vai trabalhar lideranças, tu vai buscar perfis, né? Que estão de acordo com esse propósito. Eu acho que aqui na região, sim, a gente acha que ainda tem bastante mais conservadora e mais resistente, sim, mas eu acho que está muito ligada a isso, assim, a partir do momento que a empresa define e descobre o seu propósito, e aí trabalha com estratégias de negócio voltada para realmente fazer sentido a sua marca e o seu propósito, ela vai começar a trabalhar cultura, e aí ela vai estar aberta, sim, para talvez lideranças de outras regiões, com outros perfis, principalmente quando se tu quer trabalhar um propósito com mais inovação, tu tem que estar aberto a essas diferentes culturas, né? Até para conseguir determinado tipo de mercado ou segmento. Então, acho que, como tudo que a gente fala aqui no grupo e falamos, sempre a gente, cultura e propósito cabe, né? Todos os assuntos cabe dentro desse tema, por isso, porque isso que norteia as empresas, né? Mas o que a gente também percebeu, e a pandemia evidenciou isso, né? Porque ela não traz nada de novo, ela só potencializa o que as empresas têm ou não têm, é a carência disso, né? De um propósito, de uma cultura bem trabalhada, para trabalhar uma marca, um sentido de fazer uma entrega de um serviço e um produto. Então, a gente percebeu que as empresas ainda precisam trabalhar muito nesse sentido e trabalhar lideranças fortes voltadas para esse propósito, até para que consiga trabalhar equipes e as equipes os colaboradores começam a se sentir parte desse propósito e naturalmente o mercado vai receber esse propósito, esse sentido, essa marca, né, que a empresa quer mostrar para o mercado, porque só comunicar realmente não faz esse efeito. Se tu não trabalhar com o cliente interno, se a cultura não estiver sustentando esse propósito, não se sustenta a nível de mercado. Então, acho que a pandemia também trouxe esse recado aí, né? Ou as empresas se voltam para dentro, se organizam nesse sentido, definam propósito, metas, trabalho e cultura, ou caso contrário também talvez não tenham mais espaço, né, no mercado, assim. A gente acabou vendo também numa das apresentações aqui que propósito não se cria, né, se descobre. Então, tem que olhar para dentro e aí tem uma linha do tempo aí, né, que tem que ser analisada. E aí até eu cito um escritor, enfim, brasileiro que fala do propósito no contexto do indivíduo, mas que cabe dentro das organizações, que o propósito é uma linguagem que aprendemos à medida que vamos amadurecendo. Então, as empresas também, às vezes, acontecem em cima de um produto e um serviço, e chega um momento que só isso não é o suficiente. E a gente sabe que, não é, que só isso não se sustenta também, né, uma organização. E aí acaba que necessita desse olhar interno e desse trabalho mais voltado para descobrir realmente o que faz sentido dessa marca, desse negócio, e trabalhar internamente com o cliente interno, que tem que se sentir pertencendo a essa organização e fazendo parte desse propósito e dessa marca. É quem falou a frase que... Não sei se a gente respondeu a pergunta do Noia. Quem falou a frase de que propósito não se cria, se encontra, foi o pessoal da Mr. Wolf, né? O Marcelo Lubisco e a Érica. E o Igor fala aqui, né?
que tem um agravante a tudo isso, que a palavra propósito está na moda. Então, tem muita gente que trabalha a propósito, mas desconhece a cultura e isso é fake. Então, a gente fala muito sobre isso lá, né, na empresa, porque a gente lançou há pouco tempo o nosso propósito, renovou a nossa política de qualidade. Como empresa de alimentos é um pouco diferente, mas o que a gente fez foi descobrir o propósito. E quando a gente descobriu, a gente viu que tudo aquilo que apareceu a gente já fazia. E aí agora só tá claro para as pessoas o que a gente faz. E aí é totalmente diferente do que tu fazer uma coisa que é fake, que é moda, enfim, que não vai se sustentar, como a Adri falou. Então, obrigada aí a todo mundo que está colaborando no chat com a gente. A gente vai se encaminhando aqui para o final. Então, para falar de cultura, né, uma frase da Marlene Marchiori, que é uma das maiores estudiosas de cultura organizacional no Brasil. A Marlene é doutora em Relações Públicas. A cultura se transforma a partir do comportamento das pessoas. Então, o que a gente percebe é que vai ter uma mudança de cultura também agora muito forte, né? Com essas mudanças de comportamento, a gente enxerga que coisas vão permanecer e que é bom, né? A Paty estava falando ali antes de iniciar a apresentação que ela foi para São Paulo e ela percebeu que lá as pessoas estão se cuidando mais do que aqui. Então, olha que coisa, né? É o centro do país, lá eles estão vivendo de uma forma totalmente diferente a pandemia, tiveram muito mais casos, enfim, mas eles estão levando a sério talvez os cuidados. Claro que não é todo mundo, a gente sabe que tem relaxamento de medidas em todos os lugares, mas se a gente der uma volta aqui em Caxias, a gente se assusta, né? O pessoal que vem de Porto Alegre às vezes fala, parece que não tem Covid em Caxias, porque o shopping tá lotado. A gente também sabe que as pessoas estão de saco cheio de ficar em casa, né? Mas é uma cultura e comportamentos diferentes, e isso vai impactar também dentro das organizações. O propósito, né? Então, citando mais uma vez a apresentação do Marcelo e da Érica lá na Mr. Wolf, um dos slides deles tinha essa frase, que é: deixe que as suas ações falem mais do seu propósito do que você, que complementa essa questão, né, do não ser fake, porque o propósito está nas ações, né? E o propósito a gente leva para onde a gente vai, se a gente vivencia ele, e não tá naquilo que a gente fala, né? O discurso tem que estar muito alinhado à prática e a gente só pode falar depois que a gente faz, né? Que a gente tem isso na nossa prática. Então, tem que ser genuíno, né? E o propósito é isso. Se ele não for genuíno, ele é fake, que é aquilo que o Igor estava falando, que é uma palavra da moda, que o pessoal está usando agora, achando bonito, e aí totalmente fora de contexto. E para fechar, né, a gente fecha aqui com uma frase da Helena Cale, que é head de marketing da Latam, que ela falou sobre vulnerabilidade, né? É preciso ter força para demonstrar fraqueza. Então, nesse momento de pandemia, de tudo novo, da gente ter mudado o formato dos grupos de estudo, a gente ter mudado os formatos de trabalhar, a gente precisa também ter força para demonstrar quando a gente está vulnerável e quando a gente precisa de ajuda. E isso é também muito voltado às pessoas e aquilo que a Carol trouxe, né? De que as pessoas precisam ser vistas e sentirem que elas estão sendo vistas como pessoas. E aí a gente precisa olhar para a vulnerabilidade das pessoas, olhar para a nossa, né? Ser flexível, se adaptar, né? Se adaptar a esse novo cenário, se adaptar ao que vem por aí, a gente não sabe, né? Então, essa incerteza também nos traz muita vulnerabilidade. E essa frase é o que encerra a nossa apresentação. Então, a gente ainda tem uns minutos, se alguém quiser perguntar, se a Carol e a Adri quiserem complementar com alguma coisa. Não sei se ficou alguma dúvida de vocês sobre a nossa pesquisa, mas eu queria agradecer de novo a RH Serrana,
Agradecer o meu grupo de estudos, né? Por tanta troca que a gente teve nesse período, tanta coisa legal. A gente extrapolou o horário em todos os nossos encontros, porque a gente começava a trocar e a falar, e a gente dizia assim, tá, vamos parar, vamos deixar um pouco de assunto para o próximo. Então, queria agradecer as gurias. O nosso grupo tem um e-mail, então vocês podem fazer contato conosco. E muito obrigada. Eu vou parar a apresentação para a gente poder conversar. E aí, tem mais alguma pergunta? Só complementando aí, junto com a tua frase agora, né, Vanessa, a tua última frase ali da apresentação, falar de cultura e propósito é falar de pessoas, né, gente? E aí tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, falar de cultura é falar de comportamento, é falar de crença, é falar de valores. Falar de propósito é falar de sentidos, de identidade de uma marca. Tecnologia está aí para nos ajudar a atingir os resultados, sim, mas sem pessoas a gente não consegue dar esse sentido e atingir esses propósitos e trabalhar uma cultura de uma empresa e fazer uma marca forte no mercado. A pandemia também nos sinalizou algo que já sabíamos, mas evidenciou os fatores humanos e tecnológicos. E aí, talvez até nos esclareceu no sentido de que a gente sempre teve medo da tecnologia como se fosse algo que fosse tirar o espaço das pessoas, né, e dos seres humanos. Mas não, a gente entendeu que através dela a gente consegue continuar interagindo e fazendo coisas. E aqui estamos nós, né, conseguimos participar de um grupo de estudo, nas empresas continuamos trabalhando e fazendo entregas através da tecnologia, mas sempre pessoas nesse contexto. Então, eu acho que a pandemia não traz nada de novo, só faz a gente refletir e olhar de forma diferente para coisas que já estavam aí. E aí o nosso grupo foi muito feliz, né, de tratar de um tema tão amplo e que cabe tantas coisas e que cabe falar tanto de pessoas e relacionamentos e liderança, que é algo que daí eu e a Ari que estamos aí tem uma responsabilidade enorme de falar sobre liderança, porque temos o NOI aqui, né, nos escutando, que foi um dos nossos mentores aí. E falar de liderança é falar de autenticidade, de falar de olhar o indivíduo, de olhar uma equipe, de falar com transparência, confiança, segurança psicológica. É gostar acima de tudo e acreditar que através das pessoas a gente faz a diferença e que só é possível através delas. Então, que a gente possa também fortalecer as empresas no sentido das relações, de ver o quanto que é rico e quanto tem coisas bacanas e quantas pessoas podem contribuir. É só questão de ter um espaço confiável, seguro, que as pessoas possam se experimentar, errar, contribuir e para fazer a diferença. Acho que é um pouquinho do que eu trago em relação ao quanto foi bacana essas trocas. Agradecer de coração mesmo a Vanessa também por ter conduzido e pelas trocas com todo o grupo, assim, que foi muito rico, muito bacana. Com certeza o ano que vem estarei participando de um outro grupo, porque realmente o quanto que a gente cresce, o quanto que a gente veja outros pontos de vista, tendo a oportunidade de trocar com as meninas aqui, tem a Carol da Randon, tem a Vanessa da Orquídea e outros do grupo também, que em outros segmentos. Então, foi muito bacana, ainda mais no momento de pandemia, cada um trazendo as suas percepções e o seu contexto, alguns em home office, outros não, né? No meu caso e da Ali, não. Então, o quanto foi rico e é rico essa troca. Então, gratidão sempre pela oportunidade dessas trocas incríveis e dessa amplitude de assuntos aqui.
e muito bacana mesmo. Obrigada. Excelente, meninas, a apresentação, muitas informações aí bem importantes, né? Fazendo com que a gente possa encerrar aí com várias reflexões, né, que ficam do grupo de vocês, de outros grupos, e que são bem importantes, né? Trazer dados da pesquisa também, com certeza, enriquece bastante aí essa discussão. O Noia queria falar, né, Noia, que estava... Oi? Então tá certo. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Acho que não, aqui no chat também não. Então eu gostaria de passar a palavra para o Volmir, para que ele pudesse, então, nos encaminhar aí para o encerramento. Ok, obrigado, Grazi. Parabéns ao grupo, né? Tenho certeza que fechamos com chave de ouro, né? O que a gente sempre fala, a pandemia ela trouxe uma série de inseguranças para todos, muita apreensão, mas com certeza vamos sair de forma muito positiva com isso tudo, essa própria experiência que a gente teve nos grupos de estudo, né? Em não ter esse encontro e ao final a apresentação dos grupos todos excelentes, né? Eu acho que isso demonstra que a gente a todo momento consegue se reinventar, né? E em nome da RH Serrana agradecer a todos, a vocês pela coordenação, a todos os membros de todos os grupos, né? A Patrícia sabe, né, Patrícia, nós somos dois entusiastas com relação aos grupos de estudo, a gente tem muito apreço e valoriza muito isso, e contamos com vocês, contem com a RH Serrana. Muito obrigado a todos e uma excelente noite. Muito obrigada, Volmir. Então, eu gostaria de fazer, em nome do departamento também, em meu nome, em nome da Cris, um agradecimento muito especial ao Grupo de Cultura e Propósito, a todos os integrantes, a todos os grupos e as pessoas que acompanharam aí todos os nossos episódios, né, a nossa websérie. Então, com certeza, a gente encerra aí com chave de ouro. E também gostaria de comentar, né, que para o ano que vem a gente vai ter novos grupos de estudos, né? A gente vai estar, com certeza, aí mantendo alguns temas, olhando outros temas, outros formatos. As gurias também comentaram, né, de daqui a pouco um formato híbrido, enfim, é uma questão que a RH também vai estar discutindo, mas com certeza, né, vai estar olhando aí para todas essas mudanças, né, que a gente teve e vai estar trazendo aí muitas propostas bem bacanas para a gente trabalhar no ano que vem. Desejo a todos uma excelente noite, muito obrigada e contamos com vocês todos aí para os grupos do ano que vem.